graça e paz. Aqui é Evandro Carvalho. Estou trazendo hoje uma introdução acerca de o Sermão do Monte, esse grande sermão que foi proferido por Cristo Jesus e que as Escrituras traz ali a partir do capítulo 5 do livro de Mateus. E nós vamos ver que aqui é o início do Sermão do Monte, onde Jesus vai trazer as boas aventuranças. E nós vamos estar trazendo uma breve reflexão sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Hoje eu estou trazendo apenas uma introdução do que é o Sermão do Monte, do que ele fala e o conteúdo que ali está inserido. Não de uma forma exaustiva, mas de uma forma rápida, um breve resumo, para que a gente fique mais ou menos por dentro do que Cristo fala ali naquele sermão. Nós vemos que esse é um dos maiores sermão, um dos maiores discursos de toda a história da igreja. Ele pode não ser maior em extensão, em tempo, mas o seu conteúdo é de uma maneira grandiosa, como nenhum outro sermão pôde ter trazido até os dias de hoje. E sem contar que foi pregado pelo maior pregador da história, o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos dar vida, aquele que morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Nós vemos que ali naquele sermão, Jesus ele trouxe vários ensinamentos, doutrinas essenciais para a nossa vida cristã, essenciais para a nossa vida com Deus, para que tivéssemos comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso, para viver de uma maneira que lhe agrade, de uma maneira que glorifique o seu nome, de uma maneira santificada. As bem-aventuranças, ela é um corpo de doutrina que Cristo traz para a nossa vida, para que nós venhamos seguir, para que tenhamos uma comunhão plena com Ele, uma comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E isso ela é muito importante para nossas vidas. A gente vê que esse texto das Escrituras Sagradas, ao qual envolve o Sermão do Monte, foi um dos trechos que foi mais utilizado durante todos os tempos, em formaturas, comícios políticos, em congressos de seus mais variados ramos, e assim por diante. A gente vê que é um sermão que ele está, como podemos dizer, incutido no meio da sociedade de um modo geral, e que é muito importante, é muito usado pela igreja cristã, desde o tempo que foi proferido até os dias de hoje. E a gente vê também que esse é um dos textos mais mal compreendido da história, que foi mais mal interpretado. A sua exegese, a sua hermenêutica, ela foi totalmente comprometida por variados ramos religiosos, que se utiliza das Escrituras Sagradas como base. Nós vemos que muitos, no decorrer da história e até nos dias atuais, aqui através da teologia liberal, por exemplo, estou dando esse exemplo da teologia liberal, mas tem várias outras ramificações teológicas que traz uma deturpação do sentido original desse sermão. E a gente vê um grande exemplo, que eu vou citar agora, que foi feito pela Igreja Católica, por um monge chamado Francisco de Assis, que viveu de 1182 a 1226, ele interpretando Mateus capítulo 5, verso 3, onde tem a primeira boa-aventurança, a qual a gente vai começar no próximo vídeo, que fala: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Nós vemos que lá em Lucas capítulo 6 vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E a gente vê que, partindo dessa interpretação de Francisco de Assis, do texto lá em Lucas, pobre de espírito, ele romantizou a pobreza de uma maneira muito profunda, onde ele começou a ensinar para a sua comunidade, os seus seguidores,
que o homem, para alcançar o favor espiritual de Deus, para que ele tivesse uma comunhão aprofundada com Deus e assim adentrasse as portas celestiais, ao céu, ele teria que viver na pobreza, ele teria que se desfazer de todos os seus bens materiais, das suas riquezas, de suas posses, para que ele pudesse estar apto a entrar no reino de Deus. Ele romantizava a pobreza como se a pobreza fosse um status pelo qual você adquiria um ingresso para entrar no céu, para entrar no reino de Deus. Então, ele montou uma organização, digamos assim. Ele criou uma organização, uma ordem de miseráveis. Porque todos que fossem adentrar ali, ele teria que se desfazer de todos os seus bens e adentrar lá unicamente com a roupa do corpo. E nem com isso ele ficava, porque quando chegasse lá tinha que usar todo tipo de uniforme que vocês bem conhecem. A ordem dos franciscanos, como que funciona. Então, a gente vê que isso foi uma interpretação horrenda dessa bem-aventurança. Mas não vamos adentrar muito, porque no próximo vídeo a gente vai trazer uma reflexão mais focada, mais completa a respeito dessa bem-aventurança. Mas a gente já daqui consegue ver como foi prejudicial a interpretação por muitas pessoas influente nas diversas denominações, dos diversos ramos religiosos que tivemos no decorrer da história da igreja. E esse é das interpretações que abalou o sistema, porque sempre, até hoje, a gente vê que existe essa ordem em que você, para aderir a ela, você tem que fazer esse voto de pobreza. E isso tudo era em busca de uma vida santificada. Para eles é em busca de uma vida santificada. É viver sem luxo para alcançar os céus. E nós sabemos muito bem, nós que temos entendimento da Bíblia, que estudamos um pouco a Bíblia, não um entendimento exaustivo, que isso nunca iremos ter, mas nós sabemos que a Bíblia não ensina que a pobreza é carta branca para se entrar no céu. Isso não existe, isso é uma ficção de mentes, como que eu posso dizer? De mentes desprovidas de Deus, podemos dizer assim. Nós vemos que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele ensinou que nós devemos analisar o Sermão do Monte não a partir somente daquele texto, mas nós temos que, de todo o Novo Testamento, nós temos que pegar todo o Novo Testamento, incluindo todos aqueles livros, nós temos que fazer uma leitura, uma explanação de tudo aquilo, né? Uma panorama de todo o Novo Testamento, para que nós possamos interpretar as diversas coisas, as diversas doutrinas, diversos preceitos que foi deixado ali pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele traz no livro dele o Sermão do Monte, ao qual eu estou usando como fonte para essa nossa reflexão, que nós temos que ter uma boa análise, as escrituras, interpretando as escrituras, não aquilo que nós temos na nossa mente e pensamos, para não incorrer nesse mesmo erro de Francisco de Assis, de fazer uma interpretação isolada e criar uma nova doutrina, criar um novo sistema, dizendo que iremos alcançar o céu. Não. Se Francisco de Assis tivesse feito uma elaboração de todo o texto antes de aplicar essa doutrina, certamente ela não tinha acontecido. A gente vê que o Sermão do Monte, Jesus, ele chega se apresentando como o Messias. Nós vemos que Israel, daquela época, o judeu, ele esperava um Messias diferente do que Jesus se apresentou sendo. Porque Jesus, no seu sermão, ele fala de perdão, de amor, de forma bem contundente, bem elevada. Fala de justiça, de pureza nos relacionamentos entre marido e mulher, entre pai e filho, entre patrão e empregados, entre servos e seus donos. E
assim por diante. Ele trouxe, como podemos dizer, coisas relacionadas, preceitos relacionados ao convívio diário do homem, do salvo, com o restante da sociedade. Então ele ensinou um novo meio de relacionamento. E não era isso que eles estavam esperando. A mensagem do Sermão do Monte, ela ensina que uma vida diante de Deus, ela começa de dentro para fora. É uma transformação que ela tem que ser interior primeiramente, para que possamos ter uma vida plena com o nosso Senhor. Ela ensina que você tem que ter uma mudança interior. Você tem que declarar guerra ao seu coração, declarar guerra à sua carne, à sua pecaminosidade, aos nossos desejos mais íntimos, mais profundos, aquilo que alimenta a nossa carne, aquilo que faz com que o nosso ego seja alimentado dia a dia. E nós temos que matar esse desejo pecaminoso. Nós temos que refrear o nosso ego e entregar a nossa vida a Cristo. É um nascer de dentro para fora, não é de fora para dentro, como muitos têm ensinado. A gente vê que esse sermão, ele foi um dos mais admirados durante todos os tempos. Muitos admiradores, muitas pessoas que gostam de citar muitas coisas que tem no Sermão do Monte, muitas coisas maravilhosas, que foi um dos sermões mais maravilhosos que eu já tive a oportunidade de ler, onde aqui Jesus Cristo ele vai trazer, olha só, vamos ver aqui rapidinho, Jesus Cristo vai trazer, além das boas aventuranças aqui, ele vai trazer ensinamentos sobre acerca do homicídio, do adultério, da vingança, os julgamentos, do amor ao próximo, da prática da justiça, como devemos orar. Ele vai nos ensinar a orar, vai nos ensinar como jejuar de forma correta, vai nos ensinar várias e várias, como não andar ansioso na vida, e várias coisas muito bonita, muito importante para a nossa vida diária com Deus, para que possamos viver em santidade, que esse é o foco principal de nós cristãos, é vivermos em santidade para glorificar o nome de Deus, glorificarmos a Cristo Jesus, que foi para isso que nós fomos criados, foi para glorificar a Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, ele pergunta, qual o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é adorar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então esse é o propósito do homem. Deus criou o homem, aquele homem que é salvo, a sua vida tem que glorificar a Deus em tudo aquilo que ele vai fazer no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu procedimento, em todas as esferas da sua vida. Nós não podemos glorificar a Deus, achar que glorificar a Deus é no domingo à noite, quando a gente vai no templo, e chega lá, a gente canta, a gente ora, a gente ouve um bom sermão, e vai para casa e vive o resto da semana como se não existisse Deus, como se aquilo não fizesse parte da vida cristã, como se a vida cristã fosse só no domingo à noite, dentro do templo religioso. E isso é o que tem acontecido com muitos que se intitulam crentes evangélicos no dia de hoje. Tem levado uma vida totalmente alheia a Deus. A gente, no nosso dia a dia, temos que viver uma vida de santidade. É difícil? Sim, às vezes é praticamente impossível. É complicado. Mas é matar os nossos prazeres mundanos. Matar o nosso desejo, a nossa vontade. É sempre ir contra a nossa vontade interior pecaminosa, aquilo que quer dar prazer à nossa carne. E é muito difícil, é terrivelmente difícil, eu sei. Eu estou falando aqui, não estou dizendo que eu cumpro todas essas etapas. É o que é para ser feito, eu não estou dizendo que é o que eu faço, porque infelizmente eu não consigo cumprir tudo isso certinho, nenhum de nós conseguimos, nunca. E nem vamos conseguir fazer isso 100%. Mas nós temos que nos entregar a Deus, pedir graça, pedir misericórdia, pedir o favor dele sobre a nossa vida. E a gente vê que esse, como eu falei, é um dos sermões mais admirados e é um dos menos praticados, infelizmente.
nós vemos que a multidão ela ficou atordoada com aquilo que Jesus estava falando naquele momento, com a mensagem de Jesus, onde ele fala uma mensagem sem guerra, sem sangue derramado, onde ele traz uma mensagem de amor, perdão, misericórdia, ternura, paz, uma vida serena. E isso era estranho ao ouvido deles, porque ia totalmente contra aquilo que eles esperavam do Messias, que eles aguardavam um Messias totalmente diferente desse, que mais para o final eu vou dizer qual era o Messias que eles tanto desejavam. Então, nós vemos aqui que em Jesus foi cumprida aquela promessa que Deus fez a Abraão, quando tirou ele da terra de Ur dos Caldeus, dizendo para seguir a ele, que dele faria uma grande nação. E hoje nós somos essa nação que Deus prometeu a Abraão lá em Ur dos Caldeus, há muitos séculos atrás, milênios, na verdade. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o seguinte, onde ele fez essa promessa a Abraão, essa promessa ela começou a se cumprir ali em Isaac, Jacó, nos 12 filhos de Jacó, que é de onde vem as 12 tribos de Israel, Moisés, a quem ele deu a lei, aí vem Davi e assim sucessivamente até chegar em Cristo Jesus. E chegando em Cristo, aí estendeu-se para nós, para todo aquele que é salvo nele, para todo aquele que tem ele como único e suficiente Salvador, que entregou a sua vida a ele, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, eu te aceito de todo o meu coração. E a partir daí nós passamos a ser filho de Abraão também, a ser descendente espiritual de Abraão, lá daquela promessa que foi feita de uma grande nação, e pela misericórdia de Deus nós fazemos parte dessa grande nação, e louvado seja Deus por isso. Então, meus amigos, nós vemos que esse sermão ele foi dado para a igreja do Novo Testamento, e ela é constituída de salvos de todos os povos, línguas, nação. A igreja ela é a propriedade de Cristo e aponta para a justiça, para a santidade, perfeição e glorificação a Deus. Esse é o propósito da igreja, glorificação a Deus. Glorificar o nome santo de Deus, que tudo que Deus fez foi para a sua glória. E é isso que nós temos que fazer, glorificar a Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Esse é o propósito para o qual fomos criados e salvos pelo Senhor Jesus. A gente vai ver que o livro do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, ele é ali um intercâmbio entre o Antigo e o Novo, onde Deus ele passou 400 anos sem falar com homem nenhum na Terra. Aí o livro começa ali trazendo sobre João Batista que vem clamando, a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, ali onde ele vem trazendo, preparando o caminho, preparando o povo de Israel para a chegada de Cristo Jesus, onde ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória! Então, nós vemos que ele trouxe esse discurso. O livro de Mateus, ele é mais direcionado ao povo judeu, onde ele estava ali preparando o povo, falando para o povo: olha, está tendo aí uma nova aliança, a qual não será só vocês judeus que são incluídos nela, mas povo de toda raça, língua e nações. Os gentios vai ser colocado nessa nova aliança em Cristo. Todo aquele que crê, não importa de onde ele seja, ele vai ser salvo. Vai ser o Israel espiritual de Deus. Mas esse Israel espiritual de Deus, ele vai ser pego em todo canto desse mundo, onde haver um que creia em Jesus, que creia nele como Senhor e Salvador, que creia que ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Esse será salvo e será colocado nessa nova aliança. E a gente vê que tem várias e várias citações do Antigo Testamento no livro de Mateus, dos Evangelhos. Ele é o que mais tem citações do Antigo Testamento, justamente por isso, para trazer
essa preparação ao judeu de que seria agrupado uma nova raça, uma nova nação, um novo povo na aliança de Deus. É a mesma aliança do Antigo Testamento, é a mesma aliança de Abraão, só que houve um renovo em Cristo. Ela não é exatamente uma aliança diferente, ela é a mesma aliança, só que renovada agora. Houve um renovo. A nova aliança passa a ser por causa disso, por causa de um renovo. Nós vemos que o judeu ele não entendeu muito bem, porque eles esperavam um Messias militar. Eles esperavam um Messias que viesse para arrasar tudo na espada, libertar o povo de Israel do domínio de Roma. Era isso que eles esperavam, porque eles eram oprimidos por Roma. Então para eles precisavam de um Messias guerreiro, um Messias que chegasse detonando com tudo na espada. Eles esperavam que fosse um Messias guerreiro, como foi Davi, que fosse um Messias que tivesse um poder aquisitivo grande, como foi o rei Salomão. Eles precisavam de um que reformasse toda aquela situação. Mas Cristo, quando ele chega, ele não fala de reforma social, ele não fala de libertação do poderio de Roma. O sermão dele era totalmente ao contrário daquilo que esperava o judeu. Então, eles por um momento, eles não quiseram acreditar. Muitos o rejeitou logo de cara, já dizendo, não, esse não é o Messias que nós esperávamos, esse não é o Messias que a gente precisa para a nossa vida. Nós precisamos de um que venha e derrote Roma, e tire nós desse sofrimento, tire nós dessa vida de escravidão. Não era exatamente uma escravidão, mas querendo ou não era, vivia debaixo do jugo de Roma. Então eles esperavam por esse Messias, e Jesus Cristo chegou com uma mensagem totalmente diferente, falando sobre o seu reino, que não era desse mundo, dizendo que nós íamos desfrutar do seu reino, mas não aqui. O reino dele era um reino eterno, um reino de glória, um reino que nós íamos gozar dele no pós-vida, não nessa vida terrena, mas na vida eterna. É um reino que está preparado desde antes da fundação do mundo para todos aqueles que têm Cristo como Salvador. Mas é um reino futuro, glorioso e futuro, que nós só desfrutaremos dele na eternidade, junto com Cristo, ao lado de Deus, para todo sempre. Irmão, e esse Sermão do Monte, ele foi dado para que nós examinemos a nossa vida, para que nós olhemos para dentro de nós e veja aquilo que está de errado e confessemos os nossos pecados a Deus, para que nós entregue a nossa vida com todo amor, para que nós entregue a nossa vida na sua totalidade a Deus, para que Deus nos restaure, para que Ele nos encha do seu Santo Espírito, para que Ele nos ajude a viver uma vida de santificação, uma vida que glorifique a Cristo Jesus, uma vida de glórias para Deus. Porque, como eu já disse anteriormente, esse foi o propósito para o qual fomos criados, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Por isso, meus amigos, eu falo para vocês, olhe para dentro do seu coração, examine a sua vida, se ponha diante do altar de Deus, leia as Escrituras sagradas, orem a Deus, tenham uma vida devotada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Nós vemos que as Escrituras Sagradas ela nos alerta aos sinais da sua vinda, e nós vemos que ao redor do mundo está se cumprindo todos esses sinais de que a Bíblia fala. Então estejamos preparados. Coloquemos a nossa vida diante de Deus. Pedimos misericórdia para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia, Ele tenha piedade da nossa alma, para que naquele grande dia, quando nós chegarmos diante dEle, nós possamos ouvir: vindes bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. E para que nós não ouçamos o contrário: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Junto com Satanás, o diabo e seus anjos.
porque eu não vos conheço. Essa seria a pior coisa que um ser humano poderia ouvir. Vai ser a pior coisa que o ser humano vai ouvir diante de Deus. Portanto, meus irmãos, vamos entregar nossa vida a Cristo. Vamos viver uma vida de santidade. Vamos clamar a Ele para sermos santos. Ele nos salvou para nós sermos santos, para nós sermos irrepreensíveis diante dele em amor. E assim eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para que você não perda nenhuma atualização dos próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou trazer uma reflexão sobre a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurado os humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.